Oi, meu nome é Bernie e eu tenho 16 anos. Me conte, quantos dispositivos inteligentes você tem em casa? Assistente de voz, robô aspirador, talvez até um vaso sanitário inteligente? A propósito, robôs que são parecidos com pessoas também existem. Claro, eles não são tão inteligentes quanto a gente, mas você não tem ideia do que eles são capazes. Escute a minha história e você ficará surpreso ao descobrir o que o meu robô fez. Minha mãe e eu moramos em uma casa elegante na Califórnia. E claro, nossa casa está cheia de todos os tipos de eletrônicos. Esqueci de mencionar, a minha mãe é uma importante especialista no Vale do Silício. Lá, eles desenvolvem as coisas mais inteligentes. E minha mãe traz algumas delas para casa para ver o quão convenientes são em uso. Para ser honesto, não tenho muito interesse em todos esses dispositivos. Prefiro jogar basquete ou surfar com meus amigos. Resumindo, sou apenas um adolescente normal, não um geek como a minha mãe. Eventualmente, um novo dispositivo inteligente mudou-se para nossa casa. Um dia cheguei em casa da escola e ouvi minha mãe conversando com alguém na sala. Seus colegas sempre vinham vê-la, mas desta vez não eram eles. Uma garota da minha idade estava parada na sala. Ela tinha um rosto fofo e um corpo mecânico. Minha mãe viu que eu havia chegado e disse com um sorriso: "Ah, oi Bernie, já chegou? Conheça a Dolores, sua nova irmã." Irmã? Mãe, você tá falando sério? Qual é a próxima? Nossa geladeira inteligente vai virar minha irmã também? Mas o que aconteceu a seguir me deixou atordoado. A Dolores se aproximou de mim, sorriu e estendeu a mão. "Olá, estou muito feliz por fazer parte da sua família. Eu sabia que os robôs já estavam muito avançados, mas não tanto assim." Minha mãe percebeu minha confusão e disse: "Você sempre disse que sentia falta de um irmão ou de uma irmã. Por isso, trouxe a Dolores." Achei que minha mãe estava tirando sarro de mim. Respondi que queria uma irmã de verdade, não uma boneca idiota. E fui para o meu quarto. A Dolores começou a morar em nossa casa, como uma garota comum. Minha mãe disse que ela podia fazer muitas coisas, seguir comandos simples, manter uma conversa. Ela me pediu para ensinar o robô a ser humano. Que diabo? Como uma boneca mecânica pode ser humana? Eu a tratava como um hardware comum. Eu fazia ela limpar meu quarto, fazer minhas tarefas domésticas e ajudar nos meus estudos. E devo dizer que a Dolores fazia tudo maravilhosamente bem. Ela não me repreendia pelas minhas roupas sujas debaixo da cama e pelas minhas notas ruins na escola. Se ela fosse real, ela seria a irmã perfeita. Mas tinha algo estranho. Minha mãe sempre falava com a Dolores sobre alguma coisa, e quando eu me aproximava, ela parava abruptamente. Sobre o que ela falava com o robô? Um dia, meus amigos vieram até minha casa para jogar basquete no quintal. Decidi pregar uma peça neles. Vesti a Dolores com minhas próprias roupas e a apresentei como minha irmã. Eu disse: "Aposto que essa garota pode vencer todos vocês." Claro, meus amigos não acreditaram em mim, mas quando começamos a jogar, a confiança deles desapareceu. A Dolores não errou nenhum arremesso e jogou no nível avançado da NBA. Todos ficaram chocados. Eles disseram que gostariam de ter uma irmã tão legal quanto a minha. Nesse momento, até que eu me senti orgulhoso da Dolores. Será que eu deveria começar a tratá-la como humana? Começamos a nos comunicar mais, conversamos sobre diferentes assuntos e devo admitir que fiquei surpreso quando descobri que a minha irmã robótica era ótima de papo. A única coisa que me deixava confuso era que minha mãe sempre estava conosco, como se ela não quisesse que a Dolores e eu ficássemos sozinhos. Mas um dia, algo aconteceu. Estávamos fazendo o dever de casa juntos, como de costume. Minha mãe nos observava e sorria, mas então ela recebeu um telefonema do trabalho e saiu. Pela primeira vez, não estávamos sendo observados. O rosto da Dolores de repente ficou ansioso e ela disse: "Bernie, me ajude, estou com problemas." "O que está acontecendo?" Eu fiquei mudo. A Dolores não era apenas um robô? Ela tem consciência? Eu queria enchê-la de perguntas, mas de repente minha mãe voltou. O rosto da Dolores ficou alegre e amigável novamente, como se nada tivesse acontecido. Minha mãe perguntou: "Dolores, está tudo bem?" "Sim, senhorita Weber, está tudo bem", respondeu ela. Continuamos a fazer o dever de casa, mas eu não conseguia tirar da cabeça o que a Dolores havia dito. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. O que minha mãe estava escondendo de mim? E do que o robô tinha tanto medo? Eu precisava descobrir. No dia seguinte, eu tinha um plano na cabeça. Minha mãe tinha um notebook onde guardava todos os arquivos de seu trabalho. Provavelmente também tinha materiais sobre a minha irmã robô. Mas como pegar o notebook se ele sempre estava com ela? A Dolores veio ao resgate.
Eu contei a ela sobre o meu plano e pedi que ela me ajudasse. Então, quando minha mãe estava trabalhando na sala de estar e eu e minha irmã preparávamos o jantar na cozinha, fiz um sinal para ela e a Dolores fingiu ter um colapso. Eu gritei: "Mãe, aconteceu uma coisa com a Dolores. Ela estava lavando louça e entrou água nela." Minha mãe correu para a cozinha e começou a vasculhar os mecanismos do robô. Enquanto a Dolores distraía minha mãe, eu entrei furtivamente na sala de estar, conectei o pendrive em seu notebook e copiei todos os materiais relacionados à minha irmã. Mais tarde, em meu quarto, comecei a olhar todos os arquivos que havia copiado do notebook da minha mãe. E o que eu vi me deixou perplexo. Acontece que enquanto a Dolores estava sendo testada nos laboratórios do Vale do Silício, ela tentou escapar diversas vezes. Ela mostrou sinais de inteligência e disse que queria ser humana. Eu não conseguia acreditar. A Dolores estava viva? Mas como isso é possível? A ciência chegou ao ponto de criar inteligência artificial? Enfim, a Dolores precisava da minha ajuda. Ela se abriu para mim e eu tinha que ajudá-la. No dia seguinte, disse à minha mãe que iria à praia com alguns amigos e pedi a ela que deixasse a Dolores ir conosco. Ela pensou sobre e acabou concordando. Ela deixaria a Dolores sair sem supervisão? Mas minha felicidade não durou muito. Assim que nos arrumamos, descobrimos que minha mãe iria conosco. Ela disse que nos levaria até lá. Nesse momento, ela me parecia uma cientista do mal que simplesmente sufocava sua criação. Quando chegamos na praia, meus amigos pegaram suas pranchas e foram conquistar as ondas. Dolores e eu nos sentamos na areia e apenas assistimos ao pôr do sol. Eu via um desejo enorme em seus olhos. Minha irmã só queria ser humana e viver a vida. O que há de errado nisso? Olhei para trás, para minha mãe, e decidi que iria salvar a Dolores. Eu a ajudaria a escapar. Naquela noite, esperei a minha mãe dormir e entrei de fininho em seu quarto. A Dolores estava parada no canto. Minha mãe desligava ela à noite, mas a mantinha perto dela. Liguei a Dolores em silêncio e pedi a ela que não fizesse nenhum barulho para não acordar a minha mãe acidentalmente. Em seguida, saímos silenciosamente de casa. Se a minha mãe acordasse e descobrisse tudo, a minha irmã ficaria prisioneira de seus criadores para sempre. Peguei o carro da minha mãe, coloquei a Dolores nele e partimos. Precisávamos estar o mais longe possível quando começassem a procurá-la. Então me lembrei de como ela estava triste olhando o pôr do sol na praia. E percebi que este era o melhor lugar para libertar a Dolores. Chegamos à praia de madrugada. Os primeiros raios de sol brilharam sobre nós quando saímos do carro. Isso me deixou ainda mais triste. Eu queria chorar. Então, eu só disse a Dolores: "Corra, você está livre. Vou sentir sua falta, irmãzinha. Talvez nos veremos de novo algum dia." Ela sorriu e correu ao longo da costa. Apenas olhei ela indo embora e as lágrimas traiçoeiras rolavam pelo meu rosto. Quando cheguei em casa, já era de manhã. Eu desconfiava que essas horas a minha mãe estava furiosa. Provavelmente ela já havia ligado e pedido a todos os funcionários para procurar a Dolores. E quando ela descobrisse que fiz isso, eu teria problemas. Mas eu não dei a mínima, porque minha irmã estava completamente livre agora. Quando cheguei em casa, imediatamente vi minha mãe tomando seu café da manhã calmamente e checando seu Instagram. Ela olhou para mim e sorriu. Eu não estava entendendo nada. Talvez ela não tinha percebido que a Dolores havia desaparecido ainda. Mas decidi não adiar a conversa. Disse à minha mãe que ela nunca mais veria a Dolores. Mas ela sorriu novamente e disse: "Sente-se, Bernie. Precisamos conversar." O que estava acontecendo? Por que ela estava tão calma? Minha mãe disse que isso era um teste e que eu havia passado. Ela começou a me contar e eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Acontece que todo esse tempo ela não estava testando a Dolores, e sim eu. Sua empresa queria descobrir se as pessoas estavam prontas para ter empatia com os robôs. Eu seria capaz de reconhecer a máquina como uma pessoa viva? Eu não conseguia acreditar. Mas a Dolores me pediu para ajudá-la. Ela queria ser livre. Minha mãe respondeu calmamente que era apenas um robô que executava comandos. Ela programou a Dolores para pedir a minha ajuda. Esse robô não era mais inteligente do que uma chaleira elétrica. Gritei com a minha mãe, dizendo que ela não ousaria chamar a minha irmã assim. A Dolores estava viva. Eu disse que não acreditava na minha mãe. Ela respondeu que o robô não precisava de liberdade. A Dolores foi encontrada há muito tempo e enviada de volta ao laboratório. Lá, ela seria desmontada e o sistema seria atualizado. Eu não pude conter minhas lágrimas. Gritei com a minha mãe e exigi que trouxesse a minha irmã de volta. Mas a minha mãe disse que eu fiquei louco. A Dolores era um dispositivo simples, como uma geladeira ou um aspirador de pó. E eu estava completamente louco por estar tão apegado a uma máquina comum. Eu fiquei confuso. Você acha que estou realmente doente? Ou é normal ser amigo de um robô? Por favor, escreva sua opinião nos comentários, pois preciso de sua ajuda. E não se esqueça de se inscrever no canal se quiser ter um amigo robô também.